Fala galera que está acessando o site omundocatólico.com. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam com vocês. Eu estou aqui na paróquia do bairro Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte. Estou aqui com o Padre Albano e a gente hoje vai falar de um tema muito interessante e muito pertinente, ainda mais nesse ano que nós vamos ter campanha eleitoral. Vamos falar sobre a política. Tudo bem, Padre Albano? Tudo bem. Padre Albano, eu gostaria que você falasse um pouquinho para quem está acessando nosso site da importância do papel do cristão com relação à política. Bom, a política, como a gente sabe, é o melhor caminho, né, de exercer a cidadania, exercer a prática do bem comum, e isso compete de modo especial a quem é cristão, né? Por quê? Nós temos uma exigência humana, natural nossa, né, de fazer o bem, de sermos solidários, mas também a gente faz isso porque Jesus Cristo deixou como mandamento, né? Então, todas as vezes que nós buscamos, seja na política partidária, seja no exercer a cidadania pelo voto consciente, seja na participação dos grupos sociais, seja na participação, né, no compromisso, no exigir os seus direitos, né, nós estamos então colocando em prática aquilo que é o mandamento de Jesus. Amar a Deus, amar aos irmãos, buscar um bem que não é só individual, mas é um bem também coletivo, é o bem comum. Com relação aos candidatos, depois de eleitos, nós fomos lá, votamos, cumprimos com o nosso papel de cidadão, e depois dos candidatos já eleitos, qual que é o papel assim, do cristão? O que a gente deve fazer? Sem dúvida, não é? Se nós escolhemos alguma coisa, nós temos uma responsabilidade de cuidar daquela escolha, né? No caso da política, da eleição, né, se nós elegemos candidatos, seja para que cargo for, compete a nós agora acompanharmos. Só que eu penso que nós temos que ter um cuidado de não ficarmos só no acompanhar individual, mas é importante também que a gente faça esse acompanhamento de forma grupal, né? Então a sociedade hoje dispõe de muitos grupos de fiscalização, de acompanhamento do legislativo, seja por meio da igreja, seja por meio também, né, da sociedade civil como um todo, mas sem dúvida nenhuma é acompanhar, é fiscalizar, mais ainda exigir que sejam cumpridos os direitos, né, do cidadão e o exercer aí a cidadania. Muito legal o que o Padre Albano falou. Só para finalizar, Padre, deixa um recado aí pra gente, para quem está acessando o site omundocatólico.com. Bom, sobre esse contexto, né, das eleições, eu gostaria de deixar o que eu ouvi de uma senhora, né, que participa de projetos sociais, né, justamente cidadania para ela é o direito de ser e o dever de participar. Eu acho que isso resume bem esse momento eleitoral, né, que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Padre Albano. Agora nós vamos com a repórter Poliana saber a opinião do pessoal. Oi galera, estamos aqui com o Emilson. Então Emilson, hoje a gente tem várias questões polêmicas envolvendo aí a política. Então eu queria saber como que a gente deve agir como um bom eleitor. Bom, primeiramente gostaria de falar ao público cristão que é um momento muito especial para a gente. Gostaria de pedir encarecidamente a todos os cristãos que na hora de votar, que fizesse as suas orações, que olhasse bem os candidatos que aí estão para nós, para que essas coisas que estão acontecendo com o mundo hoje, no caso do casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto e outras coisas polêmicas, que a gente possa escolher aqueles candidatos, aqueles cristãos que vão defender a vida. Pensar naqueles candidatos que vão trabalhar em prol da igreja, a igreja que está muito achovalhada, está muita perseguição pela igreja. Então nós temos que saber escolher esses candidatos que vão trabalhar pela igreja, trabalhar por nós, em favor da vida. Então, Edelton, como que um cristão ele deve se preparar agora nesse momento, né, das eleições para poder votar em bons candidatos? Tá buscando informações na internet, assistir as propaganda política, né? Por mais que seja chato, tá prestando atenção em cada proposta, fala deles, principalmente em relação à visão cristã, né? Cristã católica. Érica, qual que é a importância de católicos cristãos se tornarem candidatos? Primeiramente,
para defender os nossos valores católicos, somos cristãos, e não usar somente da religião agora nesse momento da propaganda eleitoral para ganhar votos ou falar que está se candidatando em nome de Deus. Que se for eleito realmente, que possa defender os nossos valores de cristãos. Como diz o trecho, é bom e aconselhável decorar trechos da Bíblia? Sim, é bom memorizar ou decorar trechos da Bíblia, desde que quem os memorize também os pratique. No caso do cristão eleito, da mesma forma que teve agora essa campanha eleitoral, que se for eleito, que cumpra os valores conforme a igreja manda e chame a juventude, chame as pessoas, invoquem o nome do Senhor e que seja feita realmente a vontade do Pai em primeiro lugar, mas defendendo os nossos valores. Desirê, você vê Deus na política? Olha, correndo o risco de parecer um pouco sem esperança, pessimista, não sei. Na realidade política hoje, eu não tenho visto um reflexo da vontade de Deus. Mas eu acredito que as pessoas que buscam a intimidade com Deus, que buscam corresponder aquilo que Deus chama, que buscam viver a santidade, podem contribuir para a política, podem contribuir para que essa participação do povo nas decisões que nos afetam seja mais direcionado àquilo que é o reino de Deus, seja mais direcionado aqueles valores que Cristo veio pregar, ensinar e viveu. Diego, você acha que uma eleição pode mudar a história de um país? Olha, definitivamente eu não acredito nisso. Eu acho que a política e a eleição, isso é feito no dia a dia, né? A nossa conduta diante das coisas públicas, diante das pessoas. Uma política que as pessoas às vezes pensam que vai mudar de cima para baixo, eu definitivamente não acredito. Eu acredito em conversão interior do coração, de pessoas que passam a fazer o bem aos outros, a viver bem como cidadãos. Assim os primeiros cristãos eram conhecidos como bons cidadãos, e assim as coisas vão se transformando. Mas é importante que a gente tenha candidatos, sim, né, que tenham os nossos valores. Mas uma coisa que eu percebo é que os nossos candidatos têm que ser mais profissionais, digamos, com a política. Porque às vezes as pessoas vêm com uma boa intenção, uma boa ideia, mas não têm a menor noção do que vai encontrar, por exemplo, num congresso ou numa Câmara de Vereadores, e não consegue fazer as coisas. Então tem que ser boas ideias e também bem preparado. Política, para mim, antes de mais nada, é ser pessoa, é ser gente na sociedade. Se você não diz que não gosta de política, é a mesma coisa dizer que você não consegue viver em sociedade. Porque tudo aquilo que a gente faz é em prol da política. Viver dentro de uma comunidade, dentro da sua família, é viver sempre em política, é o social. E para mim é muito bonito integrar dentro da sociedade como político, como querer mudar a situação do nosso país. Eu tenho muita esperança nas coisas cada dia melhorar mais, porque as pessoas hoje em dia, elas estão sabendo lutar, sabendo escolher. Vivemos num país democrático, onde você pode escolher o seu voto, a pessoa, conhecer o seu candidato. E com isso, o que nós precisamos muito é orar muito, né? Que a oração, ela muda qualquer situação. E não só orar, né? Entrar em ação também. É isso que Deus quer de nós. Então, galera, é isso, a mensagem é essa, né? Então agora vamos nos esforçar pra gente poder eleger boas pessoas pra nos representar. Aquele dia que gritei, ele me ouviu, e a tempestade então se